Infelizmente, o que temíamos aconteceu. Putin inicia a guerra contra a Ucrânia e já temos diversas notícias de que ainda tudo isso pode piorar. As bolsas de valores mundiais estão caindo e as criptomoedas nem se fale. Só de ontem para hoje o Bitcoin já teve uma queda de mais de 10% e as altcoins caíram muito mais. Por isso, hoje eu vou mostrar para você qual o impacto dessa declaração de guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o que você pode fazer com o seu dinheiro nesse momento. Fala dupla Érica, que infelizmente tudo isso está ocorrendo agora e o mais prudente a se fazer agora é estar preparado e se certificar de que o seu dinheiro estará protegido. Eu não estou brincando quando eu digo que podemos estar entrando em um período que teremos impactos irreversíveis para a economia e os investimentos. Eu tenho um aviso importante sobre o meu novo projeto que será lançado no dia 14 de março. Um projeto que eu ensino do básico ao avançado como enriquecer de verdade com as criptomoedas e também mostra a hora certa de estar exposto a esses ativos de maior risco ou apenas ficar protegido. Como eu falei, as vagas serão abertas no dia 14 de março, mas você já pode fazer a sua pré-inscrição no link aqui abaixo, para ser avisado no momento de abertura das vagas. Eu recomendo que você faça a sua pré-inscrição para não perder o que eu vou mostrar nesse projeto, porque uma janela de oportunidades está se abrindo nesse exato momento. Agora, dito tudo isso, vamos entender melhor o que aconteceu durante a virada de ontem para hoje lá na Europa. Depois de dias de tensão e ameaças entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, o Vladimir Putin ataca a Ucrânia no início desta quinta-feira. Tudo isso está ocorrendo porque existe um grande conflito de interesses nessa região da Ucrânia. Esse mapa mostra quais cidades da Ucrânia já foram atacadas pela Rússia e temos até algumas gravações que mostram um clarão no céu no momento em que os mísseis explodiram no território ucraniano. Realmente são cenas chocantes que o nosso planeta não vê há muitos e muitos anos. E com isso, o presidente da Ucrânia autorizou com que os cidadãos peguem armas para defender o país. E também pediu a doação de sangue para se preparar para os feridos que essa guerra vai trazer. É claro que muitos moradores estão tentando fugir do país desesperados. Tem até o caso de alguns jogadores brasileiros pedindo socorro para a embaixada aqui no Brasil para saírem da Ucrânia. A China aparenta estar fingindo não ver o ataque que a Rússia está fazendo, afinal de contas eles também possuem interesse nesse conflito. E alguns países da Europa já acionaram o artigo 4º da OTAN, o que pode resultar em um contra-ataque em massa dos países participantes dessa organização sobre a Rússia. Ou seja, o caos tomou conta de todos os mercados voláteis. Realmente esse é um vídeo que eu não consigo gravar em um tom mais animado porque o que está acontecendo é muito triste para a humanidade. E parece que estamos apenas no início de todo esse conflito. Mas você pode se perguntar por que isso está acontecendo? Putin, o presidente da Rússia que liderou os ataques, deu um pronunciamento e justificou a ação dizendo que a Rússia não poderia tolerar ameaças da Ucrânia. Nesse mesmo discurso, ele recomendou aos soldados ucranianos que larguem as suas armas e voltem para casa. Ao final, ele ainda completou: quem tentar intervir no que a Rússia está fazendo terá consequências nunca antes vistas na história. Mas afinal de contas, que ameaça é essa da qual Putin está falando? Bom, hoje parte da população ucraniana que vive na região ocidental do país apoia uma maior integração com a Europa num todo, enquanto a comunidade do leste, principalmente de língua russa, defende laços mais estreitos com Moscou, que é a capital da Rússia. Então existe uma certa divisão entre a população do próprio território ucraniano. E em 2008 foi sugerido a entrada da Ucrânia para a OTAN. A OTAN é uma aliança militar intergovernamental que une diversos países da Europa e também alguns de outros continentes, como por exemplo o próprio Estados Unidos. Nesse pedido feito em 2008 para unir a Ucrânia à OTAN, Putin considerou que uma linha foi cruzada, já que a Ucrânia era considerada a área de influência russa. E a entrada desse país para a OTAN significaria ir contra os princípios russos. Então, basicamente, a entrada da Ucrânia para a OTAN é a ameaça da qual Putin está se referindo. Com essa declaração de guerra do Putin, os mercados entraram em pânico. E logo após o discurso de Putin, o petróleo já subiu acima de $100 o barril, e isso não acontecia há mais de 7 anos. Dessa forma, teremos grandes impactos na gasolina e outros derivados do petróleo, contribuindo ainda mais com o aumento da inflação mundial. A Bolsa de Valores de Moscou teve suas operações interrompidas e quando reabriu teve uma grande queda de mais de 34%. O mercado de criptomoedas já perdeu 150 bilhões com a fuga de investidores após ataques da Rússia. Agora os investidores estão tirando dinheiro de mercados voláteis e estão migrando para investimentos mais seguros. O preço do Bitcoin caiu impiedosamente hoje em quase 10%. E eu considero que ele está sendo negociado em uma região crítica perto do seu suporte de $35 mil.
dólares. Infelizmente, eu não acho que para por aí. Nos próximos dias, ele ainda pode cair abaixo dos 33 mil dólares que ele já chegou a bater em janeiro desse ano. Porque fora essa guerra, ainda existe mais o agravante do aumento na taxa de juros nos Estados Unidos e a pandemia. Para quem não sabe, no mundo em geral, estamos enfrentando períodos de alta inflação. E para conter tudo isso, os Estados Unidos vai elevar a taxa de juros agora em março. E agora que o pior aconteceu, essa alta na taxa de juros pode ser ainda maior. E caso isso ocorra, podemos ver o Bitcoin a preços que jamais esperaríamos para esse ano. O Bitcoin passar do seu principal suporte de 33 mil dólares, a sua próxima parada será nos 29 mil dólares. Depois 25 e finalmente 20 mil dólares. Não duvide desses preços porque em um mercado volátil tudo pode acontecer. Olhando o Ethereum agora, a direção dele é a mesma. Hoje ele já caiu bem mais do que o Bitcoin e está em uma região importante em seu preço, que são os 2.300 dólares. Caso ele caia mais, o seu próximo suporte será em 1.800 dólares. As outras altcoins nem se fala. A nossa querida Cardano, por exemplo, já derreteu praticamente 20% e há uma grande tendência de chegar em 30 a 40 centavos de dólar. Mas aí você se pergunta, o que fazer nesse momento de desastre? Bom, é por isso que eu considero esse um momento de ter cautela, tanto para quem investe em criptomoedas, quanto para qualquer outro mercado volátil. Existe a famosa frase de um dos maiores investidores que é: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Agora estamos literalmente ouvindo o som dos canhões e nessas horas o mercado mostra grandes oportunidades para nós investidores. No meu caso, por exemplo, estou aumentando meu caixa em dólar desde dezembro do ano passado, esperando que o pior aconteça por conta da alta de juros. Essa guerra eu realmente não acreditava que poderia ocorrer. E esse evento foi como um cisne negro, que são aqueles eventos que ninguém imagina que possa ocorrer, mas eles acontecem e geram diversas consequências. O último evento desses foi a própria pandemia, que ainda nem nos recuperamos. Esse ano eu fiz 2 compras apenas quando o Bitcoin chegou a 33 mil dólares e quando o Ethereum bateu a 2.400 dólares. O que eu estou fazendo é exatamente o que eu acredito que seja o melhor para esse momento. Investir apenas em ativos mais robustos, no caso das criptomoedas é o Bitcoin e o Ethereum, e fazer isso aos poucos. Isso pode ser feito mensalmente ou semanalmente, tudo depende da sua estratégia, mas tenha muita coin volte para a sua tendência de alta. Por isso que, na minha opinião, agora seria o momento ideal para focar em acumular mais caixa, porque as coisas ainda podem piorar. Só que apesar disso, podemos estar passando novamente por um período de grandes oportunidades de investimentos. Mas enfim, nada disso é uma recomendação de compra ou investimento para você. Eu quero saber a sua opinião agora sobre esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Deixa aí nos comentários o que você está fazendo agora com suas criptomoedas. Caso você queira ser avisado sobre a abertura das vagas, eu vou deixar um link aí na descrição para você se cadastrar. Você é novo por aqui, eu peço para você se inscrever para não perder mais conteúdo sobre criptomoedas e mercado no geral. Deixa o like nesse